nessa idade vamos estudar Direito e Ética, dando ênfase em ética do advogado. O que é deontologia e quais são os seus princípios? Assista a aula a seguir do professor Márcio Morena. Bons estudos! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Filosofia do Direito. Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, o qual estamos apostando que o exame de ordem vai solicitar, que é a relação entre o direito e a ética. Tentando efetivamente estabelecer uma relação entre esses dois universos, né, que também acabam tangenciando o universo da moral, da moralidade, que nós analisamos na aula anterior, sem adentrarmos efetivamente na ética profissional, que, como vocês sabem, é uma disciplina que é cobrada no exame de ordem, aliás, a mais importante, pelo menos do ponto de vista do número de questões, são muitas as questões que são cobradas, né, de ética profissional, então nós não vamos nos aprofundar nesse sentido, senão estaremos invadindo aí a seara de outro colega. Mas nós vamos tentar tratar da questão da ética geral relacionada ao direito. E como é praxe, vamos nos socorrer da etimologia para tentar entender o que significa ética. A ética vem do grego, ethos, que também significa costume. Mas tem o mesmo significado de moral, professor? Tem. Aí que está. Daí nós já tiramos o quê? Uma pista. A ética significa o bom comportamento. Portanto, a ética faz parte do universo da moral, da moralidade. E aí eu trago um conceito aqui do professor Eduardo Bittar, o qual nós vamos trabalhar em cima, para tentar extrair alguns elementos característicos do que seria esse campo, a ética. Então, o professor Eduardo Bittar diz que todo conteúdo de normas éticas tem em vista sempre o que a experiência registrou como sendo bom e como sendo mal, como sendo capaz de gerar felicidade e infelicidade, como sendo o fim e a meta da ação humana, como sendo a virtude e o vício. Vamos retornar, que é o começo do conceito do professor Eduardo. Todo conteúdo de normas éticas tem em vista sempre o que a experiência registrou como sendo bom e mal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ética se ocupa em analisar, evidentemente, o comportamento, lembre-se aqui, ó, o comportamento da sociedade, extraindo desse comportamento social o que há de melhor. E a partir do momento que eu extraio do comportamento social o que há de melhor, eu tento criar uma ética, um padrão de conduta que eu considero bom a ser seguido pela sociedade, como sendo capaz de gerar felicidade e infelicidade. Então, que tipo de padrão social, que tipo de comportamento vai gerar a felicidade? E a felicidade, vamos analisar essa felicidade como o atingimento do bem comum, né, do melhor para todos, do bem público, que no fim das contas é a finalidade principal, essencial do Estado, como sendo o fim e a meta da ação humana. Ou seja, toda ação humana deve ser direcionada ao atingimento desse bem comum, dessa felicidade social, de um comportamento bom, como sendo a virtude e o vício. Portanto, da análise entre o que é bom e o ruim, do bem e do mal, eu vou extrair o que há de melhor, de positivo, e vou tentar criar um código, vou colocar isso entre aspas aí, um código efetivo de conduta para melhorar a sociedade, para melhorar o comportamento, né, para incitar a que o ser humano seja melhor, simplesmente. Eu trago para vocês o conceito de deontologia, porque às vezes algumas palavras podem surgir e sempre acabam causando dúvidas. Professor, o que é a deontologia? Deontologia é o estudo dos deveres profissionais. A isso nós chamamos deontologia. Então a deontologia jurídica seria o estudo dos deveres profissionais, melhor dizendo, dos profissionais do direito. Exatamente. Trago então agora, efetivamente, o conceito de ética jurídica, que diz o seguinte: a ética direciona a conduta do operador do direito
a uma maior transparência, lealdade e dignidade, objetivando a harmonização das relações sociais e a busca do bem comum. Então, acabamos de tratar do conceito de ética geral. E vimos que a ética é a busca do melhor comportamento, extraído a partir do que é bom, do que é ruim, etc., da experiência social. E a ética jurídica, ela vai servir o quê? Ela vai servir para guiar o bom comportamento do operador do direito. É claro que nós estamos aqui no curso preparatório para o exame de ordem. Então, esse operador do direito vai ser advogado. Então, esse direcionamento da conduta do advogado a uma maior transparência. Transparência no sentido amplo, transparência com o seu cliente, transparência com os próprios institutos jurídicos, lealdade e dignidade. Lealdade também sempre em relação com o cliente, com os institutos jurídicos, com os colegas de trabalho, independentemente do posto, enfim, da função que ocupem, mas todo profissional do direito, todo advogado deve se pautar pela transparência, pela lealdade, pela dignidade, objetivando alguma coisa, o quê? A melhora desse comportamento social, objetivando a harmonização das relações sociais e a busca do bem comum. Olha aqui o bem comum aparecendo. Bem comum é a finalidade do Estado. O Estado foi criado justamente para tentar harmonizar as relações sociais. Foi a melhor forma, a forma mais perfeita criada até hoje para que nós possamos buscar essa harmonização social, que se consegue através de normas jurídicas, dotadas de coercibilidade, sanção, etc, etc. Essa harmonização das relações sociais, portanto, é o objetivo final da própria ética. E aí, abre um pop-up. É interessante que hoje vocês notem que o papel do advogado não é mais um papel de conflito, de embate. O papel hoje do advogado é um papel de conciliador. O nosso papel não é mais incentivar uma relação conflituosa dentro do âmbito jurídico, mas tentar harmonizar justamente esse conflito. É um papel de conciliador. Por isso a importância que a arbitragem vem ganhando. Enfim, estejam atentos, sempre façam esse tipo de inter-relação com outras disciplinas. É isso que a OAB quer de vocês. Que vocês tenham uma visão humanística, uma visão ampla, crítica. Não se circunscrevam a ser simplesmente aplicadores, leitores de códigos. Eu sempre brinco com os meus alunos, quem decora a lei é bandido. Nós somos intérpretes, nós somos hermeneutas. É diferente. E é isso que a OAB está buscando, inserindo essas duas questões que podem fazer e vão fazer a diferença na sua prova, eu tenho certeza. Vamos seguir adiante. Então, quais seriam os princípios deontológicos? Quais seriam os princípios os quais o profissional do direito, o advogado, ele deve se guiar na sua atuação? Conduta ilibada, que nada mais é do que uma atuação séria, uma atuação honesta, visando sempre aquele atingimento final que é o bem comum, evitando o conflito, tentando harmonizar as partes. Uma outra característica, o princípio da diligência, cuidado e zelo no desenvolvimento da advocacia. É simplesmente aquela questão, não vamos fazer as coisas correndo, nas coxas. Vai atrás, procura, tente exercer o seu melhor. Seja técnico, seja diligente, responsável, cumpra os prazos. Dormientibus Deus non succurit. O direito não socorre os que dormem. Pensou que vexame, perdeu o prazo? Como que você vai explicar para o seu cliente? Esqueci. Independência, liberdade para atuar. O advogado tem que ter plena liberdade para sua atuação, ainda que seja servidor público, ainda que seja advogado de um escritório. Quem determina a melhor forma de atuar sou eu, advogado. Eu estudei, eu me preparei, eu sou técnico suficiente para escolher o melhor recurso a ser aplicado. Princípio da reserva, extremamente importante também, vinculado à questão da intimidade dos outros. Portanto, eu sempre brinco com os meus alunos que o advogado, de certa maneira, ele é um pouco psicólogo. Principalmente quem trabalha na área de direito de família. Eu sempre comento que é preciso ter um divã na antessala.
Você tem um divã e depois você tem o teu escritório. Por quê? Porque você tem que escutar. Você vai escutar muitas coisas íntimas, muitas coisas importantes, sentimentos, emoções. Daí, mais uma vez, o porquê que eu chamo a atenção da importância da inserção da filosofia do direito, criando um profissional mais humano. Nós não lidamos com objetos. O nosso instrumento de trabalho é o ser humano. Portanto, preservar a intimidade dos outros. O que um cliente falou para você é como se você fosse um padre, um pastor, ou o que seja. Você não pode passar adiante. E aqui o princípio da incompatibilidade, que é um princípio que a própria ética do advogado, a ética profissional, melhor dizendo, a disciplina, ela traz os casos de impedimento. Então seria a impossibilidade de exercício da advocacia e de outras profissões. Eu não vou me aprofundar aqui, que o professor de ética profissional com certeza vai trabalhar esse artigo com vocês, dizendo quais são as profissões que são incompatíveis, as que são compatíveis, etc, etc. Bem, os direitos e deveres do advogado, eles estão expressamente previstos em uma legislação própria que regula a profissão, a qual vocês devem estar lendo, que é o Código de Ética e Disciplina. Vamos voltar lá para o comecinho da nossa aula. O que é a ética? É a busca da melhor conduta. Essa melhor conduta, dentro de uma área profissional, é chamada deontologia. Dentro da área do direito, por sua vez, deontologia jurídica, que, resumindo, acaba criando aqui o Código de Ética e Disciplina, o qual nós, advogados, temos que seguir com muita consciência e muito respeito. Bem, feitas essas considerações, vamos analisar aqui uma questão que trata da relação entre ética e moral. Portanto, lembre-se da aula anterior e vamos associar ao que vimos agora. Caiu, concurso da Caixa para advogado, 2010, acerca da relação entre ética e moral, assinale a opção correta. O entendimento ético discorre filosoficamente em épocas diferentes e por vários pensadores, dando conceitos e formas de alusão ao termo ética. Vamos ver a próxima. Durante as idades média e moderna, a ética era considerada uma ciência. Portanto, era ensinada como disciplina escolar. Na idade contemporânea, a ética assumiu uma nova conotação, desvinculando-se da ciência e da filosofia e sendo vinculada às práticas sociais. C. A simples existência da moral significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discute, problematiza e interpreta o significado dos valores morais. Alternativa D, a ética não tem por objetivo procurar o fundamento do valor que norteia o comportamento, tendo em vista a historicidade presente nos valores. Alternativa E, o conhecimento do dever está desvinculado da noção de ética, pois este é consequência da percepção pelo sujeito, de que ele é um ser racional e, portanto, está obrigado a obedecer ao imperativo categórico, qual seja, a necessidade de se respeitar todos os seres racionais na qualidade de fins em si mesmos. Prestem atenção, vejam como o enunciado de cada alternativa é longo. O objetivo é confundir vocês. A alternativa correta é a alternativa A, vamos voltar para analisar o porquê da correção dessa alternativa. O entendimento ético discorre filosoficamente. É verdade, a filosofia sempre se dedicou ao estudo da ética. A ética é uma disciplina que está dentro da filosofia em si. Em épocas diferentes, é verdade, desde a época grega, quando a filosofia ela é criada, e por vários pensadores, lógico, dando conceitos e formas de alusão ao termo ética. Isso quer dizer o quê? Que a ética varia de acordo com o tempo? Lembre-se, a ética está dentro de uma concepção moral. E a ética ela se reflete justamente dos fatos sociais. O que é bom numa época pode não ser bom em outra época. Vamos dar uma olhada rapidinho nas outras questões.
Durante as idades das outras alternativas, a ética era considerada uma ciência, portanto era ensinada como disciplina escolar. Na idade contemporânea, a ética assumiu uma nova conotação, desvinculando-se da ciência e da filosofia? Não! Fora essa. A simples existência da moral significa a presença explícita de uma ética, será? Entendida como filosofia moral, uma reflexão que discute, problematiza e interpreta o significado dos valores morais. Não é isso, não é isso. A ética não tem por objetivo procurar o fundamento do valor que norteia o comportamento, tendo em vista a historicidade presente nos valores. É claro que tem, né? Esse é o objetivo da ética. E a último, o conhecimento do dever está desvinculado da noção de ética. Mentira, errado. Pois este é consequência da percepção pelo sujeito. Lembre-se, ainda que seja subjetivo, a gente busca o quê? O melhor para todos. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nos vemos no nosso próximo encontro. Além de responder ao quiz, resolva também as questões do livro da disciplina. É uma excelente forma de fixar a matéria e também relacionar os pontos que precisam ser melhor estudados. Bons estudos e até breve!